Você já parou para pensar o que faz um gênio ser um gênio? Será que é o tamanho do cérebro? Será que são conexões diferentes? Ou será que tem algo que a ciência ainda não conseguiu explicar? Hoje a gente vai mergulhar fundo, literalmente, dentro da cabeça de pessoas que mudaram o mundo com a inteligência fora do comum. Vamos entender o que acontece com o cérebro de um gênio e, quem sabe, descobrir se existe uma fórmula secreta para genialidade. Se prepara, porque as próximas informações podem fazer você enxergar o seu próprio cérebro de uma forma completamente diferente. Para começar, vamos quebrar um mito que muita gente acredita até hoje, o de que gênios têm cérebros maiores. Quando os cientistas analisaram o cérebro de Albert Einstein, por exemplo, eles ficaram surpresos. O peso total era até menor do que a média dos outros cérebros humanos. O que chamou a atenção, de verdade, foi a estrutura interna. A parte responsável pela comunicação entre os dois hemisférios, chamada de corpo caloso, era mais desenvolvida. Isso significa que Einstein tinha uma capacidade maior de integrar informações lógicas e criativas ao mesmo tempo. Enquanto uma pessoa comum precisa de um certo tempo para conectar causa e efeito, um cérebro como o de Einstein faz isso em frações de segundo. E quando a gente fala de conexões, a coisa fica ainda mais interessante. Pesquisas com imagens de ressonância magnética funcional mostram que cérebros de pessoas com QI muito alto têm mais sinapses em áreas relacionadas à memória de trabalho, ao raciocínio lógico e à criatividade. É como se o cérebro de um gênio fosse uma cidade com avenidas super rápidas, enquanto o cérebro de uma pessoa comum fosse uma cidade com várias ruas de mão única e muitos semáforos. As informações fluem com menos obstáculos, os pensamentos se conectam mais rápido e as ideias surgem de forma quase automática. Mas não para por aí. Um dos pontos mais curiosos é a quantidade de energia que o cérebro de um gênio consome. Estudos mostram que, durante tarefas de alta complexidade, o cérebro dessas pessoas consegue trabalhar de forma mais eficiente, gastando menos energia para resolver problemas que a maioria das pessoas acharia extremamente difíceis. É como se eles tivessem um motor de Fórmula 1, mas que funciona no modo econômico, e isso faz com que eles consigam manter o foco por mais tempo, resolver problemas de forma criativa e ainda guardar energia mental para outras atividades. Agora, vamos falar de plasticidade cerebral. Essa é uma característica que permite o cérebro se adaptar, aprender e criar novas conexões. Em cérebros considerados geniais, a plasticidade é tão alta que essas pessoas conseguem aprender coisas novas com muito mais facilidade. Enquanto alguém normal precisa de horas e horas para dominar um conceito complexo, um gênio pode entender tudo em minutos. Isso acontece porque os neurônios formam novas conexões quase instantaneamente. É como se o cérebro estivesse sempre em modo turbo, pronto para assimilar qualquer informação. Outro fator impressionante é a forma como eles lidam com o fracasso. Diferente da maioria das pessoas, que desistem após alguns erros, gênios costumam ter uma resiliência absurda. O cérebro deles é programado para encarar o erro como uma oportunidade de aprendizado. Isso ativa áreas relacionadas à recompensa, fazendo com que o desafio vire uma motivação extra. É por isso que muitas das maiores descobertas da história só aconteceram depois de dezenas ou até centenas de tentativas frustradas. Mas calma, antes que você pense que tudo se resume à genética, saiba que o ambiente também tem um papel crucial. Um estudo da Universidade de Stanford mostrou que a exposição a desafios intelectuais desde a infância pode moldar o cérebro de uma forma que favorece a genialidade. Ou seja, a combinação entre predisposição genética e estímulos certos no momento certo pode ser o verdadeiro segredo por trás de um cérebro fora da curva. E para fechar, existe um detalhe que poucas pessoas sabem.
Gênios tendem a ter uma atividade cerebral mais caótica quando estão em estado de descanso. Sabe aquele momento em que você está deitado, olhando para o teto, e sua mente começa a viajar? No cérebro de um gênio, esse devaneio é como um brainstorm incontrolável. Enquanto o corpo relaxa, a mente continua conectando informações, cruzando dados e criando ideias que, muitas vezes, resultam em soluções inovadoras. Então, se você achava que a genialidade era só uma questão de sorte ou de nascer com um dom, agora já sabe que existe uma verdadeira engenharia acontecendo dentro da cabeça dessas pessoas. O cérebro de um gênio é uma máquina incrivelmente eficiente, rápida, adaptável e, acima de tudo, um laboratório de ideias funcionando 24 horas por dia. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Qual gênio da história você mais admira? Até o próximo vídeo.